e senhores, bem-vindos ao Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Então, já coloca aqui o seu like, já segue a gente aqui nas redes, para que a gente possa continuar a trazer pessoas, empresários incríveis, com histórias inspiradoras para te inspirar a ser um empresário e um profissional infinitamente melhor. Eu sou Thaís, apaixonada por voos altos na liderança. Eu sou Leandro Monsores, consultor de recursos humanos e sou o copiloto dessa jornada. Muito bem, hoje a gente tem uma convidada muito especial, extraordinária. O nome dela, doutora Luciane Bravi Hübner. Vou falar aqui um pouquinho só, de quem é essa pessoa de garbo e elegância que está aqui com a gente hoje. Pós-graduada pelo Colégio Brasileiro de Medicina e Cirurgia Estética de Belo Horizonte, pós-graduada pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética de São Paulo, e hoje ela dá aula nessa instituição. Pós-graduada em Dermatologia pela Fundação Pele Saudável das Faculdades BWS de São Paulo, e hoje ela também dá aula nessa instituição. Proprietária do Instituto Médico doutora Luciane Bravi Hübner e Instituto Mais Cabelo. Inclusive, eu sou, claro, não é paciente dela. Eu tenho que voltar lá, então. Palestrante em congressos nacionais e internacionais nas áreas de dermatologia e medicina estética desde 2007, preceptora de dermatologia e medicina estética do curso de pós-graduação Lato Sensu das faculdades BWS, hoje Premium Pós-Médica há 15 anos e speaker de empresas de preenchedores, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica e fios de PDO. Então, se você quer ficar aí 20 anos mais nova no mínimo, meu amor, é aqui que você tem que ficar, porque agora você vai voar. Palmas para a doutora Luciane, maravilhosa! Obrigada! Seja bem-vinda, primeiro uma honra ter você aqui. Tô honrada, já tô arrepiada de estar com esse casal maravilhoso aqui, que já me ensina muito, há muito tempo, sobre voar. Ai, que maravilhosa. Gente, olha só, eu fiquei muito feliz de conseguir esse espacinho na agenda da doutora Luciane, porque realmente estar no consultório dela, estar no seu consultório é uma experiência que vai muito além da dermatologia, vai muito além de você procurar um dermatologista. É aquela coisa da gente ir e não querer mais saber de mais nenhum, né? Ai, que delícia ouvir isso, tá? É o que todo mundo quer ouvir, né? Eu acredito. Conta pra gente, como que foi a sua jornada de empreendedora? Bom, eu acho que tudo a gente pode começar até com a escolha da minha carreira, né? Meu pai sempre foi comerciante e eu vivi nesse mundo do comércio, das vendas e tudo mais desde muito novinha. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que talvez aquele ramo não seria o meu. Foi muito legal, porque eu acho que eu lembro exatamente da idade. Eu tinha 15 anos quando eu falei, não é por aqui. E aí, minha mãe, né, dando orientação, né, mãe é mãe, né, e ela assim, olha, eu acho que você tem que procurar uma carreira que você consiga não ter chefe, porque aí você consegue viajar, arrumar agenda, e eu falei, então vamos lá, gosto de biológicas. Aí ela falou, aula de biologia, mas aí em aula de biologia você vai ter chefe, né, você vai trabalhar numa escola e tal, então... E aí eu fui entre odonto e medicina, passei nas duas e acabei optando pela medicina. Hoje eu até falo, que bom, né? Porque o dentista às vezes fica meio dobradinho assim, e eu já tenho algumas lesões na coluna, então, na dermato eu já fico mais em pé. Esbelta ali, ó. Enfim, e tudo bem. Mas, e aí, beleza, entrei para medicina. Eu acho que lá dentro também eu tive alguns desconfortos dentro da faculdade. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque às vezes a pessoa fala, vou ser médico, comercial de margarina, que legal. E não é bem assim. Eu estudei ainda 20 anos atrás. Na verdade, eu entrei em 98, né? 98 na faculdade. Então, é um tempo que o professor podia ser mais repressivo, mais bravo. E, poxa, entrei com 17 anos e fui estudar em Minas, porque foi onde eu passei no vestibular. E... não foi fácil ficar longe da família, não foi fácil eu ter que estudar matérias que eu achava não tão interessantes, que talvez não seria o meu futuro, plantão à noite, aula de dia, ninguém me falou que eu ia ter que ficar de noite acordada e de dia também, né? Quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Na verdade, o começo da medicina ele é integral, mas aí a partir do 3º, 4º ano já tem esses plantões noturnos, né? E...
Eu não falava, não é uma coisa que eu falava, ai, que legal. Mas tinha as pessoas que falavam que isso era legal, e também eu acho importante isso até pra gente conseguir ter o profissional que gosta da rotina de pronto-socorro, pronto atendimento, né? Mas, e aí, quando eu me formei, eu sabia que eu não ia ser direto uma especialista, então eu teria que trabalhar como clínica geral em algum lugar. Na época, estava muito em alta os programas de saúde da família, e eu fui trabalhar em posto de saúde porque era das 8 às 5. Entendi. Então, eu dormia à noite. Posto de saúde, para quem está dentro dessa área, que vai nos assistir, vai saber muito bem como é que é a rotina. Muitas vezes o médico não consegue ter autoridade, a gente tem que seguir ordens dos enfermeiros ou de coordenadores. E, recém-formada, eu seguia mesmo, né? Claro. E chegava em casa, chorava, né? Por mais que meu pai fosse militar, eu já tive uma criação meio, vai pro mundo. Mas eu não conseguia me impor em muitos aspectos. E eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude para sair dessa história. E foi nessa hora que eu falei, eu acho que a medicina estética, a dermatologia vai me dar... Eu vou para uma área que eu gosto muito, porque eu já estava me cuidando mais como mulher também. Então eu falei, acho que... eu já comecei um propósito aí de perda de peso. Eu falei, academia, nutrição, beleza, dermato, pronto. Né? Na época não existia a medicina do esporte, que também a endócrina não era mais problemas hormonais e não tinha muito essa pegada de estética e desempenho. Então foi a dermato. E foi uma escolha assertiva, porque hoje eu trabalho sem perceber que eu estou trabalhando. E aí eu acho que é isso. Aí beleza, aí fui para dermato e tal, só que na dermato a gente acaba podendo trabalhar também no posto de saúde, no SUS, no convênio. E aí foi que eu falei, poxa, eu preciso também de algo mais, né? Sim. Aí eu não sei, já tô contando a história inteira, é assim mesmo? Vou? Vai que vai, é contigo mesmo. Não, esse é um ponto que eu ia perguntar. Né? Porque, como você falou, dermatologia você pode trabalhar, seja plano de saúde, por posto de saúde, mas a gente vê o quanto nesses últimos 15, 10 anos a medicina voltada para dermato, seja dermocosmético, estética, procedimentos, teve um boom muito grande. Se eu não me engano, o Brasil acho que é o segundo país mais consumidor de procedimentos estéticos do mundo e tal. E isso tem um investimento. Como é que você conseguiu conciliar isso ao mesmo tempo, entendendo que isso aqui era um mercado futuro e aí falando de negócios? Assim, eu vou olhar para isso, eu vou investir nisso, porque isso aqui ao longo dos anos vai crescer bastante e vai ter um retorno absurdo. Por incrível que pareça, Leandro, e isso é uma coisa que não é segredo para ninguém. O médico ele tem muito pouco de empreendedorismo. Na faculdade, ele é adestrado a salvar vidas. Então, ele não tem essa coisa do empreendedor. Talvez hoje, com a internet, as pessoas já... vou fazer medicina porque não falta trabalho. Mas ainda, acho que a minha época foi a época meio de... eu vou salvar a vida das pessoas, né? Então, hoje, dando aula até na pós, para esses alunos que estão indo para dermato, para medicina estética, eu preciso gerar um interesse neles, uma virada de chave do tipo, agora vocês abriram uma lojinha e agora vocês deixam de salvar vidas e agora as coisas têm um valor, né? Caramba, isso é fantástico, né? E é exatamente isso que eu vejo que faz com que alguns médicos se destaquem e outros continuem ali na mesma de sempre, né? E eu vejo muito isso em você, assim, é uma coisa que eu admiro pra caramba, justamente ter essa maturidade, acho que mentalidade, sabe? De separar, né, a médica da empresária e conseguir conciliar as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Eu acho isso fantástico, porque às vezes eu converso com alguns médicos e tal que tem a mentalidade só do médico, mas ele não entende também que ele tem um negócio e que ele precisa, e o negócio dele
é vender saúde de alguma forma. Então, que muitas Exato. vezes não. O paciente é um cliente também. Exatamente. Exatamente. Então, isso não foi estratégico. Lembra, sabe aquela coisa pelo amor ou pela dor? Uhum. Foi pela dor. Eu comecei nessas horas sentadas atendendo o plano de saúde, às vezes eu atendia 90 pacientes em uma manhã. Então, eu levantava, eu não conseguia dar o primeiro passo. Vai no ortopedista. Ah, problema no quadril. Ah, não precisa fazer mais atividade física, não pode ficar tantas horas sentado. Eu falei, e agora? Porque a minha renda estava ali, né? E aí, eu já tinha, desde o começo, eu já tinha o meu consultório particular, porém, ele não era, eu não conseguia ter fôlego, saúde, para dar uma atenção especial. Eu já chegava cansada, porque eu já tinha atendido uma demanda maior, enorme de manhã. E aí eu percebi também que muita gente que às vezes poderia ir no consultório, eu fiquei sabendo que você atende aqui, eu vim aqui. Olha só. E aí teve um dia que eu tive que ter coragem, baseado em várias... assistir vídeos de estratégia e pessoas de sucesso falando, né? A gente acaba se espelhando, né? E eu falei, cara, tem gente que vende um negócio mais barato que o meu, por exemplo, sobrancelha, manicure, E tá ganhando mais. Tá ganhando mais e tá trabalhando menos e não tá com a dor que eu tô e consegue fazer academia e ir pra praia de vez em quando. E eu não consigo, né? Aí foi aí que eu falei, não, eu preciso entender, então, qual é a estratégia. E foi a estratégia, provavelmente, da criação de autoridade e a imersão no mundo digital, né? Que se eu não... Foi difícil, né? Quem nasceu numa era analógica, entender que o digital era tão importante. Quando eu me formei, comecei a fazer dermato em consultório, em convênio, o auge era você sair uma vez no ano numa matéria de jornal. E depois não era mais assim, né? Então, a gente tem que aprender, né? Com certeza. Eu vejo muito que você usa os seus dons e talentos com muita sabedoria. De verdade. E isso é autoconhecimento. Sabe? É você entender que você vai muito além da técnica, né? E lógico, nossa, você tem um currículo invejável, né? 3 pós-graduações e tudo mais. E isso prova o quanto que você nunca parou de se desenvolver e de crescer, e por isso que você é o que você é. Mas você usa seus dons e talentos naturais, assim, é nato. O quanto que você ama dar aula, então um talento professoral muito grande, um talento de comunicação muito, muito grande. E aí, é como que as pessoas desperdiçam isso em consultas de 10 minutos, porque tem que cumprir aquele protocolo ali, aquele horário, e às vezes não dá tudo que poderia dar para o paciente ali, não gera uma diferenciação, não gera uma experiência para o cliente, e aí ele não volta. Porque você como é que eu vou dizer a palavra? Quando você fica fidelizado. Quando você não fideliza. Você não fideliza. Você sabe que enquanto... Eu gosto até, tomara que tenham alguns profissionais da minha área também assistindo, mas assim, enquanto eu... fiquei no convênio também, nas clínicas populares, eu criei algumas estratégias. Por exemplo, eu tinha adesivos das fórmulas manipuladas. Eu acredito que a manipulação, ela é um jeito de você personalizar e fidelizar. Mas, ao mesmo tempo, lá, a gente... melasma, eu tinha 2 ou 3, dependendo do tipo de pele, né? Oleosa, seca, fototipo, né? Porque na cabeça da gente... estuda isso tanto tempo, é um fluxograma muito simples, digamos assim. Verão, inverno, tratamento e tal. Então, eu conseguia, de alguma forma, ali, o adesivo já ia colando, olhando para o olho do paciente e já sabia ali onde escrever a porcentagem, né? Porque muito dentro da medicina é assim, né? O paciente, às vezes, ele fala uma frase, você já consegue dar o diagnóstico, mas aí você tem que fazer a psicologia. Então, a experiência então eu tinha o adesivo ali meio que pronto para eu poder olhar mais e ter mais assertividade. E posso te falar, a maioria dos trabalhos que eu saí, mesmo até de SUS, eu lembro que no SUS eu tive fizeram um abaixo-assinado para eu voltar. Então, assim, embora aquilo me gerasse dores físicas, até emocionais no começo, porque eu não conseguia gerar a minha autoridade, digamos assim, eu acho que eu fiz um bom trabalho, por causa dessa coisa do olho no olho, de ouvir. E agora, é questão mesmo de quando você está imergido em algo, ter toda a atenção para aquilo. Então, por que eu consigo ter o adesivo, colar o adesivo e te olhar?
porque talvez quando eu estava lá na minha aula, eu aproveitei ao máximo. Perfeito. Então, eu acho que isso é uma estratégia interessante, né? Tô aqui? Eu tô aqui. Eu não tô ali ou atendendo o celular, porque hoje em dia com a internet, a pessoa fica em vários lugares ao mesmo tempo, o que torna o teu cliente, não gostei, não deu a atenção que eu queria, né? Então, tô aqui? Tô aqui. Nossa, esse é um baita insight. Baita insight. Criar rapport. E assim, atenção plena, ouvidos atentos. Acho que isso falta muito, porque no caso, né, quando a gente vai numa clínica de plano de saúde, enfim, e é a realidade das coisas, né, gente? A gente vê que o médico, ele tá ligado no horário. Ele não tá, porque ele tem que cumprir um horário. Muitas das vezes já tá atrasado, porque tem 300 pessoas para atender. Então, ele não vai te dar... a presença plena tá cortada ali, esse fio condutor. Porque a cabeça dele tem outra coisa. Exatamente. Entendeu? E aí a diferença quando a gente chega ali, nossa, a doutora vai, e ela aí serve um café e conversa, a gente conversa sobre tudo, muito maravilhoso. E com você, né, Thaís, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, porque por você eu conheci sua mãe, eu sei do trabalho maravilhoso da sua mãe, o filho, o crescimento do seu ex-bebê, né, as trajetórias do Leandro. Então, assim, poxa, é legal você... chega lá e eu saber o nome dele, da tua mãe, só que para eu decorar isso, eu tive que ter atenção na tua fala inicial, né? Então, o consultório, como eu tenho que me dividir, dando aula, indo para São Paulo e tudo mais, o consultório é um momento, eu falo para minha assistente, que também delegar não é uma coisa muito simples, mas a gente vai tentando e vai treinando e tudo mais, eu falo, olha, quando eu tô aqui a coisa precisa acontecer, porque eu não consigo estar full time lá, né? Então é um momento que eu estou ali e, né, me ajuda a arrumar esse cenário para a coisa acontecer. E quando eu resolvi sair da clínica popular, foi, de novo, pela dor, porque eu fui até um ortopedista, o cara me mostrou como é que era a prótese de quadril, o que podia acontecer comigo. Eu sou médica, já fiz a especialidade de ortopedia, mas eu falei, putz, é assim mesmo? Fecha agenda, opera? Imagina. Sei lá, reabilita, vou mancar? Pode ser que sim, vai doer? Pode ser que doa também, enfim, né? Aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de fazer o particular, conseguir comer direito, fazer atividade física direito, cuidar de mim para poder cuidar melhor de quem eu tô proposta a cuidar. E aí, baseado em outros serviços de menos valor agregado do que o meu, por exemplo, não sei se é valor ou é valor, né? Porque de novo, a sobrancelha, a manicure. Eu falei, cara, eu vou conseguir ter o meu lugar, né? Se eu não conseguir, olha o dom da palavra, se eu não conseguir, eu vou vender catálogo. Porque às vezes a gente vai no salão, não tem lá um catálogo de variedades lá, perfume, creme, eu vou vender catálogo, a mulher consegue inteirar o aluguel, com um catálogo. Eu vou fazer isso. E aí, no fim, olha, passou mais ou menos uns 2 meses que eu tava só no consultório, que eu saí da Popular, numa boa, né? Então, não fechei portas. Inclusive, hoje, até indiquei médico que tá começando, para onde eu vou? Ó, conheço a pessoa da clínica tal. Então, a gente tem amizade. Tudo. Mas, será que eu posso falar marca? Bom, enfim, uma marca de catálogo me chamou, foi da Tupperware. Eles me ligaram e falaram, olha, você pode fazer uns vídeos, porque nós estamos, além dos potes, a gente vai vender alguns cosméticos. Então, a gente queria que você orientasse as nossas consultoras numa estratégia de vendas, para elas falarem até para as consumidoras finais como é que elas vão usar esse creme, limpa, higieniza, tonifica. Eu falei, tô dentro. Olha só, o poder da palavra foi vender catálogo. Então, viu? Então, eu não fui exatamente, mas aquilo me deu uma ajuda, né? Muito bom. E eu acho que é isso. O legal da minha profissão é que a gente não precisa deixar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Mas, e você vê, né? Não é fácil gerar autoridade, né? Então, isso que eu ia te falar, ia te perguntar sobre isso. Eu vejo muito assim, a doutora Luciane em seus diferentes papéis. Né? Então, quantos papéis? Já fez as contas? Quantos papéis você exerce numa semana? Eu não sei. Olha, eu sei cozinhar bem também. Isso eu não mostro na rede social.
Mas eu não fiz. Mas assim, a autoridade, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade, porque que nem agora você falou do meu currículo. Poxa, nossa, calma, não, pode falar menos, não é bem assim. Só que eu percebi